Mateus, capítulo 9. A cura de um paralítico. Entrando no barco, Jesus atravessou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: "Tenha ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Então alguns dos escribas disseram consigo mesmos: "Ele está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: "Por que vocês pensam coisas malignas em seus corações? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que deu tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava à mesa na casa, muitos publicanos e pecadores vieram e se sentaram com ele e com seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Jesus, ouvindo isso, disse: "Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." A pergunta sobre o jejum. Então os discípulos de João vieram até Jesus e perguntaram: "Por que nós e os fariseus jejuamos frequentemente, mas os teus discípulos não jejuam?" Jesus lhes respondeu: "Podem os convidados do noivo lamentar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado deles. Então eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgo se torna pior. Nem se coloca vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Pelo contrário, coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam." A cura da mulher e a ressurreição da filha de Jairo. Enquanto ele ainda falava essas coisas, eis que um líder da sinagoga veio e se ajoelhou diante dele, dizendo: "Minha filha acaba de morrer, mas venha e coloque a tua mão sobre ela, e ela viverá." Jesus se levantou e foi com ele, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia consigo mesma: "Se eu apenas tocar no manto dele, serei curada." Jesus virou-se, viu-a e disse: "Tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou." E desde aquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: "Saiam, a menina não está morta, mas dorme." E zombaram dele. Mas quando a multidão foi colocada para fora, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: "Vocês creem que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então ele tocou nos olhos deles, dizendo: "Que seja feito conforme a fé que vocês têm." E os olhos deles foram abertos,
Jesus lhes advertiu severamente: certifiquem-se de que ninguém saiba disso. Mas eles saíram e divulgaram a notícia por toda aquela região. A cura de um mudo endemoninhado. Quando eles estavam saindo, trouxeram a Jesus um homem mudo, possuído por um demônio. E assim que o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A compaixão pelas multidões, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.